Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, um flagrante impressionante. Motorista atropela catador de lixo e foge sem prestar socorro. Ele se apresentou à polícia agora à tarde e foi liberado pela falta de flagrante. Polêmica em Viamão. Construção de aterro sanitário na zona rural divide opiniões. O local deve receber lixo de cidades da região metropolitana e também do litoral norte. Exames pré-câncer em Pelotas. Laudo do IGP aponta que não houve adulterações nos testes feitos no posto de saúde do bairro Bom Jesus. A noite é de olhar para o céu e conferir a maior superlua de 2019. Brigada Militar e Colorida. Artistas do Brick da Redenção pintam posto da corporação no Bonfim. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O Ministério Público vai investigar a instalação de um aterro sanitário na zona rural de Viamão. O local serviria de descarte de resíduos sólidos da região metropolitana e litoral norte. Moradores, produtores rurais e indígenas são contra o projeto. Um impasse de 168 hectares. De um lado, a necessidade de mais aterros sanitários regionais. Do outro, o tipo de vizinhança que ninguém quer ter: lixo. No meio disso tudo está a fazenda Montes Verdes. O local faz parte de uma área da zona rural de Viamão, onde animais em risco de extinção vivem livres. O lugar está na mira da Empresa Brasileira de Meio Ambiente para a construção de uma central de tratamento de resíduos sólidos. Moradores da região não gostaram nada da ideia e iniciaram uma mobilização contra o empreendimento. É importante dizer que a comunidade jamais foi consultada. Nos deu a entender que foi feito por baixo dos panos, porque na prefeitura, no gabinete, nem sabia de nada. Na Secretaria de Meio Ambiente foi falado direto com o secretário do Meio Ambiente, que ele também não sabia de nada. Na Secretaria de Gestão nós descobrimos o processo e também daí já descobrimos que existe um processo na FEPAM, porque trata-se de um aterro sanitário regional. A empresa já conseguiu a certidão de viabilidade, que é dada pela prefeitura, e o termo de referência. O documento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental permite estudos na área. Mas a vizinhança quer interromper qualquer avaliação com o objetivo de construir a central de resíduos. Uma petição online foi criada e já tem mais de 5.000 assinaturas. A gente cultiva várias coisas, hortaliças, para consumo próprio, batata. Prejuízo não tem como calcular, porque a gente nasceu e se criou aqui. Além dos bugios ruivos e pretos, capivaras e incontáveis espécies da fauna brasileira que tem nessa região seu habitat, a área é vizinha de uma aldeia indígena. Os Guarani-Imbiá vivem aqui há mais de 60 anos. O medo que para nós ela traz é de como que os nossos netinhos vão sobreviver daqui para frente, Porque o lixo ela vai ser construído, ela vai ser enterrada, mas ao mesmo tempo ela vai prejudicar a saúde, Seja para agricultores indígenas ou outros moradores da região, a principal preocupação é com a água. Aqui não há encanamento e eles se abastecem em nascentes como essa. Daqui sai água para tarefas domésticas, banho e, é claro, para beber. Olhando assim, ela até parece meio turva, mas na verdade ela é limpa e cristalina. Essa água aqui não é poço artesiano, tá? A gente cava na areia e se no morro ela verte já. Eu só boto no filtro de barro para tirar alguma partícula, mas essa é direto da fonte. Então toda essa região aqui, esse solo arenoso, embaixo desse solo tem essa água aqui. O solo arenoso é um dos motivos pelo qual este engenheiro ambiental e morador da região questiona a instalação do aterro. Eventualmente, se nós corremos o risco de infiltração desse efluente lixiviado, que é o chorume do aterro, nós teremos uma contaminação irreversível desse aquífero.
Em nota, a empresa brasileira de meio ambiente diz que o projeto ainda está em fase de estudo e seguirá, obviamente, todos os trâmites legais e ambientais pertinentes para viabilizar o empreendimento. Isso é óbvio, tem que seguir mesmo e a legislação brasileira ambiental é bem pesada. Agora, a dúvida que fica é a seguinte: não há nenhuma questão, não há nenhuma dúvida nossa sobre a necessidade de novos aterros sanitários bem feitos, bem construídos, como por exemplo o que a gente já mostrou aqui no SBT lá em Minas do Leão, que recebe lixo de centenas de cidades do Rio Grande do Sul. Agora precisa ser numa área rural, numa área como essa em Viamão. Não há outros locais em Viamão e própria região metropolitana para ali ser feito um bom aterro sanitário, para que seja levado o lixo da região metropolitana e venha também o do litoral norte, diminuindo os custos do transporte. Uma outra questão, as estradas para chegar a esse local. Quantos milhares de caminhões, não são poucos, não é pequeno o número de caminhões que precisam trafegar. Não é o melhor local. Isso está se vendo. Logisticamente não é o melhor local, fora que é uma área de preservação ambiental, uma área rural onde os produtores dali tiram o seu sustento. Há que se procurar um local melhor, na minha opinião, vendo o caso que está sendo apresentado da forma como está. É necessário que sejam feitos novos aterros no Rio Grande do Sul, mas precisa ser uma área como essa, com uma água como essa que eles têm ali, é colocar muito da nossa natureza em risco. O Ministério Público do Estado segue investigando a possibilidade de fraude em resultados de exame pré-câncer em Pelotas. Mas agora um laudo do IGP aponta que não aconteceram adulterações nos exames do posto de saúde do bairro Bom Jesus. O Ministério Público recolheu 17 mil lâminas de exames de pré-câncer realizados entre 2014 e 2018. Para a amostragem, o Instituto Geral de Perícias colocou à prova 196 testes do período de junho de 2017 a junho do ano passado. Destes, apenas um teve alterações no resultado. Assim, o inquérito continua em aberto e o Ministério Público vai investigar análises realizadas em outras 50 unidades de saúde da cidade. O próprio município de Pelotas contratou o Hospital de Clínicas, se eu não me engano, para realizar, refazer dos 2 mil lâminas. A partir daí nós teremos, então, uma visão maior para podermos concluir o inquérito. A promotora ainda aponta que muitos exames são falsos negativos para câncer em razão de fungos. As pacientes que apresentaram essa condição foram alertadas para tratar dos fungos e muitas não retornaram para realizar o pré-câncer novamente. Estes fungos mascaram qualquer tipo de célula maligna que possa existir. Enquanto não houver o tratamento deste fungo, o Papa Nicolau, o exame propriamente dito, não vai apresentar um laudo compatível com a malignidade ou não malignidade. Os médicos que realizaram a denúncia de possível fraude nos exames ainda vão ser ouvidos pelo Ministério Público. A expectativa é de que o inquérito deve seguir até o fim deste ano. E nós vamos continuar acompanhando todo esse inquérito, porque afinal de contas trata-se de saúde pública. Para quem está procurando emprego, atenção, o Walmart abriu 100 vagas em Porto Alegre, região metropolitana. As vagas são para operadores de loja, fiscal de prevenção e perdas e também para vendedores de cartões. A seleção também está aberta para pessoas com deficiências. Os contratados terão plano de saúde e odontológico, seguro de vida, refeitório, vale transporte e participação nos lucros da empresa. As seleções acontecerão nas segundas-feiras até 4 de março, das 8 às 11 da manhã ou da 1 às 3 da tarde. Para mais informações, ligar para 51 2102 6926. Daqui a pouco, aqui no Segunda Edição, os detalhes sobre esse flagrante de atropelamento que aconteceu no interior do estado. A imagem é impressionante, o carro vem e simplesmente leva o catador de lixo. Olha só, o impacto, a força do impacto, o sujeito não parou, seguiu, fugiu do local
Em instantes, todas as informações sobre essa imagem impressionante e os desdobramentos disso durante o dia de hoje. Foi confirmado nesta terça-feira que no próximo final de semana a Freeway será interditada para que aconteça mais uma etapa da obra de construção da nova Ponte do Guaíba. A interdição acontecerá entre os quilômetros 94 e 95, aqui na saída de Porto Alegre, do dia 22 até o dia 24. Os bloqueios começam às 5 horas da tarde de sexta-feira. O trânsito só será totalmente liberado no domingo às 2 da tarde. É claro que vale aquele velho lembrete, né? Só será realizado tudo isso com tempo bom. Já estava previsto para final de semana passada e, em função da previsão de mau tempo, foi cancelado, né, a obra que ali seria realizada. Artistas do Brick da Redenção se uniram com moradores do bairro Bonfim para uma causa nobre e artística: colorir o posto da Brigada Militar no bairro. O objetivo é revitalizar o local, que ficou 2 anos fechado e reabriu apenas no ano passado. O que era cinza ficou multicolorido. O que era uma parede branca ganhou desenhos, tudo feito por artesãos, que destacaram nos traços o Parque da Redenção, um dos principais pontos turísticos da capital. O chimarrão, a música, o teatro, né, o tempo e assim vai, né? Então todo esse cenário que aqui a gente encontra no domingo, ele vai estar retratado nesse outro painel um pouco mais abstrato, assim, com uma outra linguagem, para fazer um contraponto com aquele outro lá de trás, que é uma coisa mais realista, né? Detalhe, este é um posto policial. A Brigada Militar queria revitalizar o prédio. A comunidade da região do bairro Bonfim entrou como parceira da ideia. Reabilitar um espaço nobre e também que representa segurança, não? Nossa brigada. O posto, que sempre fez parte da paisagem do parque, foi desativado em 2016 para a utilização da Guarda Municipal. 2 anos depois, moradores e visitantes, preocupados com a segurança, conseguiram a reativação por parte da Brigada Militar. Se a gente fosse resumir essa história em poucas palavras, seria mais ou menos assim: a comunidade precisa do posto e o posto precisa da comunidade para continuar aberto. Móveis, equipamentos, até o ar-condicionado, tudo foi doado pela comunidade. Uma empresa deu a tinta. Ainda falta terminar a obra, o que deve acontecer até o fim do mês. A comunidade ganhou por estar com esse posto aberto e a instituição também, porque conhecemos as dificuldades, as limitações, mas nós não esgotamos e buscamos ajuda na comunidade para colocar em prática esse espaço. Frequentadores do parque vão ter ainda internet de graça, lazer e segurança ao vivo e a cores. Bacana demais, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto aí de humanização do posto da Brigada Militar na Redenção. Rapaz, eu estava pensando que eu ia sair daqui, ficar olhando o céu, contemplando a lua. Pelo jeito não vai dar não, rapaz. Hoje, terça-feira, acontece a maior superlua de 2019. Mas, Guilherme Ronquete, meu amigo, seguinte, ó, não vai aparecer mesmo. Ela está dizendo que vai ficar escondida atrás das nuvens, Guilherme Ronquete. Boa noite. Boa noite, Felipe. Pois é, talvez até apareça, mas um pouco mais tarde, quando ela estiver mais, né, na reta, mais, como a gente diz, a pino, né? Mas por enquanto ela deveria estar aparecendo lá, ó, na reta do Morro da Polícia. Nós estamos aqui no Morro Santa Teresa. Só que como tem essa camada espessa de nuvens, a lua ainda não apareceu. Mas nós temos imagens de Santa Maria e a gente acompanha elas agora e a gente explica um pouco também como é esse fenômeno da superlua. O que está acontecendo hoje, Felipe? A lua está a 356 mil quilômetros de distância da Terra, 30 mil quilômetros a menos do que a média normal. E esta é a menor distância que a Lua vai ficar neste ano. Tudo isso provoca o fenômeno da superlua. Por quê? Vou explicar um pouco melhor. A Lua, ela orbita ao redor da Terra em um formato de elipse, um formato oval. O ponto em que ela fica mais distante se chama apogeu e quando ela está mais perto se chama perigeu. O que acontece? A superlua,
ela acontece quando o perigeu coincide com a fase cheia. Portanto, hoje nós devemos ver, assim que a Lua resolver aparecer lá do fundo, lá no fundo do Morro da Polícia, hoje a gente deve ver uma Lua, então, 14% maior e cerca de 30% mais brilhante. Felipe, eu estava pronto para encerrar esse link, te convidando para vir aqui fora depois do jornal, para a gente bater umas fotos. Mas acho que vai ter que ficar para a próxima. Vai ficar. Mas pode ser também amanhã, né? Porque ontem ela já aparecia, amanhã ela aparece, depois tem 19 de março, né? É isso. É isso. Pode ser. Tu quer cantar em 19 de março ela não vai estar tão grande, mas ela vem de novo. Tu quer cantar alguma música relacionada à Lua, não? Não? Eu acho que não seria uma boa ideia para não despencar a audiência. Quando ela é nova, minguante meia lua. Faz o seguinte, eu vou chamar a Luciane, né? Sai daí, tu, vem a Luciane, tá bom? Cantora profissional. É, profissional, né? Tem alguma música que tu queira cantar em homenagem à Lua, não? Olha, não me veio nenhuma cabeça, viu, Pô, MPB4, eu te dei o tom. O tom não, né? O tom eu nunca dou pra ninguém. Eu nem reconheci a música, na verdade, viu? Tu não sabe isso, é um clássico da música. É que na minha voz desaparece. Pois é, eu não consegui entender ainda, Felipe. Vai, Lu, com a previsão do tempo. Já que não vem a Lua, como é que vai ser o Sol? E aí, Lu? Pois é, né? Já que a Lua ainda não apareceu, vamos falar sobre o Sol, ou melhor, sobre o calorão. O pessoal tem que se preparar, viu, Felipe? Essa semana a gente vai ter aí alguns dias de 40 graus, que a gente achava que não ia ter mais. Vai ter, e é essa semana. Hoje lá em Uruguaiana... Então é super sol, não é super lua. Exatamente, é super sol. Hoje chegou a quase 35 graus lá em Uruguaiana e amanhã vai a mais. Amanhã a massa de ar seco que está sobre o estado garante um dia de sol e nuvens desde cedo. A gente pode ter alguma chuva ali na divisa com Santa Catarina. Então preparem-se para o calorão. E em Imbé, por exemplo, que é no litoral, costuma ser mais fresquinho, a temperatura vai a 32. Aqui em Porto Alegre, olha a máxima, 35 graus. E agora reparem ali na escalada da temperatura ao longo da semana. 37 na sexta e 38 no sábado. O refresco só deve vir lá por domingo com a chegada de uma frente fria, Felipe. Ah, domingo, né? Domingo. Bacana, hein? O pessoal se preparando para ir para a praia, achando que é domingo. Domingo, pelo menos aproveita sábado, né? A gente ainda não tem garantido se vai ser de manhã, de tarde, vai conseguir aproveitar igual. Vai ser um calorão no sábado, quem for para a praia vai aproveitar e muito. Só vai salvar o casamento da Débora, mas isso é outro papo, né? Deixa assim, mas melhor vai não... ser maravilhoso igual. Melhor não falar. A gente volta daqui a pouco com as informações sobre esse atropelamento que aconteceu no interior do estado. Olha só, gente, o detalhe é que é um caso que o motorista atropela e mais uma vez o covarde atropela e foge do local, rapaz. A gente volta em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe. A gente volta com uma imagem impressionante. Em Tenente Portela, um motorista atropela um catador de lixo e foge sem prestar socorro. Luciane Coleman. Pois é, Felipe, essa imagem, olha só que terrível imagem, inclusive, né? Ela mostra perfeitamente o catador empurrando um carrinho quando ele é atingido em cheio pelo carro e arrastado por alguns metros. Isso aconteceu na madrugada de domingo, no centro lá de Tenente Portela, lá no noroeste do estado. O motorista fugiu sem prestar socorro. Esse homem de 56 anos fraturou as duas pernas e foi levado para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde segue internado em estado estável. O motorista se apresentou hoje à tarde à polícia e confessou que estava, sim, dirigindo esse carro. Ele alegou que não viu a vítima e que fugiu por medo de represálias. Não tem como ele não ter visto a vítima. Não tem como, a rua está iluminada, primeira questão. Está vazia. Vazia, não tinha ninguém ali para pegar, bater nele, não tem essa de iluminada, medo. Vazia, não tem trânsito. Exatamente. Ele está tranquilamente ali andando. O que foi feito uma covardia. E outra situação é a seguinte, ó. Olha, ele não perdeu o controle do carro porque ele não vai no meio-fio.
E ele podia, né, ir para a faixa ao lado. É o mais triste, Felipe. E só complementando, ele foi liberado porque não teve flagrante. É a lei brasileira, né? Lei brasileira. Pintou a superlua, Lu. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, então. Tá aí a superlua. Olha que imagem maravilhosa. Encerra o jornal de hoje. Vai todo mundo namorar com a superlua. A gente volta amanhã. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe.